Olá, amigos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Espiritismo Todo Dia. A nossa reflexão de hoje nós vamos falar sobre solidariedade. E a passagem evangélica associada a essa nossa reflexão de hoje, ao nosso tema de hoje, está numa epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 14 e no versículo 7, que diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si. Queridos, o capítulo 14 da epístola de Paulo de Tarso ao povo romano é dividido em duas partes, segundo os estudiosos, que referenciam, e essas duas partes, elas referenciam muito bem o tema da nossa reflexão de hoje, que é a solidariedade. Na primeira parte, Paulo de Tarso fala sobre o dever da tolerância. E a segunda parte, Paulo de Tarso fala sobre evitar o escândalo dos fracos. Nesta primeira passagem, Paulo de Tarso, ao falar sobre o dever da tolerância, nos alerta para o comportamento que nós devemos ter, ou o comportamento que nós devemos tomar para com todos aqueles que, de alguma forma, são menos favorecidos do que nós, isto é, com menos condições do que nós. E menores condições em todos os sentidos, seja na força, no conhecimento, nas habilidades, na inteligência, nas condições materiais, enfim, em todos os aspectos. Como o próprio Cristo também teve essa tolerância com todos nós, quando então, no final já da sua vida entre nós, sendo sacrificado e crucificado, e pediu ao Pai que dissesse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Mas Paulo de Tarso resume este dever de tolerância principalmente para com aqueles companheiros que precisam do nosso apoio, que precisam da nossa ajuda, que precisam e que passam também por dificuldades e sofrimentos, para que possam ser felizes. E nos alerta de uma forma significativa para que sejamos então solidários para com os que nada têm, ou mesmo para aqueles que precisam da nossa ajuda, para conseguir então superar as suas dificuldades, superar os seus sofrimentos, suas dores e suas missões, enfim, suas dificuldades. E nos lembra que Deus nos acolhe a todos igualmente, uma vez que somos filhos amados de Deus. E Paulo de Tarso diz o seguinte no versículo 3 dessa epístola: quem come, não despreze aquele que come. Quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus acolhe todos do mesmo jeito. E se nós trocarmos essa palavra come por condições, vamos ver como é que fica. Quem tem condições, não despreze aqueles que não têm condições. Quem não tem condições, não julgue aqueles que têm condições, porque Deus acolhe a todos com o mesmo amor. E logo em seguida, Paulo de Tarso nos adverte, e nos lembra que não vivemos sós. Nós não vivemos sós nesse mundo. Quando ele diz, então, no versículo 7, que é o nosso tema de hoje, que é a base para o nosso tema de hoje, onde ele diz: porque nenhum de nós vive para si. Amigos, Paulo de Tarso nos fala nessas duas passagens basicamente sobre solidariedade. E nos fala também sobre generosidade, caridade, empatia, auxílio mútuo, que também são ações resultantes da ação de solidariedade. Nós não podemos nos iludir de que para sermos solidários nós precisamos ter posses, ou que precisamos mesmo que tenhamos valores financeiros para poder sermos solidários, para auxiliar aqueles que precisam, ou então para auxiliar aqueles que passam por dificuldades, por sofrimento, dores, enfim, que passam por algum tipo de necessidade. E como estamos todos nós em processo de desenvolvimento aqui neste planeta, nós sempre vamos encontrar alguém que está num grau maior ou menor do que nós. Nós vamos encontrar ao redor do nosso planeta diversos estágios de conhecimento, de entendimento, de condições melhores, condições piores e assim por diante. Então, a generosidade é o tema que pode unir todas essas pessoas, que pode dar uma sensação de igualdade em todas essas pessoas. Então, aquele que é maior deve servir o menor, pois que essa postura, fará então essa pessoa melhor e maior. E o que é menor se sentirá também maior e melhor. E aquele que é forte deve auxiliar aquele que é mais fraco, pois isso o torna ainda cada vez mais forte.
E aquele que é o mais fraco se tornará também forte. Então a solidariedade ela tem como resultado o fortalecimento, o crescimento de todas as pessoas, independente do seu grau de desenvolvimento. E assim deve ser a nossa postura de solidariedade, a nossa postura solidária, em todas as situações que venhamos a encontrar, então, durante toda a nossa vida. E como resultado de tudo isso, nós teremos um mundo melhor, nós teremos um futuro melhor. É uma situação onde todos sairão felizes, todos sairão ganhando, onde todos se sentirão mais úteis e responsáveis. Estes, queridos, são os benefícios proporcionados, então, pela solidariedade. Esta semana eu estive conversando com um amigo meu chamado Olavo e comentei com ele, queria comentar um pouco sobre esse tema de solidariedade. E ele me contou uma história que, na verdade, foi parte da vida dele e que tem tudo a ver com solidariedade e eu gostaria de compartilhar com os senhores. Em uma época da sua vida, o Olavo foi repórter de uma revista que tratava de agronegócio, enfim, de agricultura, coisas de agropecuária. E certa vez ele foi escalado para poder fazer uma cobertura de um prêmio, de uma festa que aconteceria no interior de São Paulo. Então, ele reuniu então todo o seu material e foi para essa cidade. E ele começou a ficar um pouco até assim impressionado, quando ele passava pelas rodovias, ele via assim, aqueles campos lindos e maravilhosos, com plantações de milho para todos os lados. Então aquilo deu para ele uma sensação, ele disse que teve uma sensação assim de paz e até mesmo de alegria. Os campos eram muito bonitos, todos eles forrados de plantações de milho e já o milho maduro, enfim, já próximo da colheita, né? E quando ele chegou na cidade, ele sabia que o concurso só seria realizado no dia seguinte. Então ele aproveitou para poder conhecer a cidade, para poder andar pela cidade. E ele percebeu que todos na cidade estavam assim muito alegres. Parece que a alegria contagiava todas as pessoas que ali estavam. Afinal de contas era uma festa. Afinal de contas teria um concurso no dia seguinte. E a cidade estava totalmente enfeitada com os temas de milho, porque o milho era o grande, como é que se diz, o motor daquela cidade, de toda aquela região, né? E todos pareciam muito felizes, como eu disse. E no dia seguinte, a cidade então parece que fervilhava mais ainda, porque no final do dia seria então feito o concurso, onde todos então iriam até uma praça pública onde tinha, e seria então eleito o milho crescido. Esse era o título da premiação. Então aquele agricultor que tivesse o maior e mais bonito milho, ele seria escolhido e ele receberia do organizador da festa, às vezes do prefeito, de uma pessoa importante da cidade. Ele recebia um lindo fita azul, onde ele envolvia naquele momento aquele milho crescido, e naquele momento ele era aplaudido, enfim, era tudo a festa, e logo depois então começava a festa que passava a noite toda. Mas o Olavo então ele percebeu, até mesmo por algumas informações, de que aquele agricultor que ganhou já era a 8ª vez seguida que ele ganhava o prêmio. E ele ainda perguntando para algumas pessoas, fazendo algumas entrevistas, ele descobriu que aquele agricultor, depois que terminava o concurso, coisa de uma semana depois, ele distribuía para todos os fazendeiros vizinhos da região, distribuía grande parte das suas sementes do seu milho. E distribuía para todas as pessoas. E ele ficou muito intrigado com aquele tipo de situação, então ele pediu uma entrevista com aquele vencedor, e ele, simplesmente a primeira pergunta que ele fez foi justamente essa: como que o senhor distribui a sua semente do seu milho ganhador e vencedor para todos os seus vizinhos? Ao que o agricultor, então, dando um sorriso, perguntou para ele: mas o senhor não sabe? Ao que o Olavo disse assim: não faço ideia. Ele falou: pois eu vou te explicar. Meu amigo, o milho, quando ele está maduro, quando ele está amadurecendo, o pólen dele é levado a todas as plantações de toda a região, seja pelos ventos, pelos pássaros e pelos insetos em geral. Se eu quiser ter um milho de boa qualidade,
eu preciso que os meus vizinhos tenham o milho de boa qualidade. Então é por isso que todos os anos, acabado o concurso, eu distribuo para todos os meus vizinhos, para que eles possam ter também um milho de boa qualidade. E depois disso, o Olavo realmente disse que conseguiu fazer uma grande reportagem, ainda entrevistou diversas pessoas. Mas vejam, meus amigos, que situação interessante. Este fazendeiro ele estava muito atento à conectividade e à interdependência da vida. Ele trabalhava ativamente para o bem comum de todas as pessoas, de todos aqueles fazendeiros que o rodeavam. Porque ele sabia que se ele não tivesse esse gesto de ajudar, de apoiar, de ser solidário, ele não conseguiria ter a produtividade que tinha. Esse fazendeiro tinha a melhor fazenda de milho da região. Conhecia as melhores técnicas de cultivo e produção de milho. Tinha o melhor estoque de boas sementes da região. Talvez muitos outros fazendeiros, alguns fazendeiros da atualidade, talvez não tenham a mesma postura que esse fazendeiro tem. Mesmo sendo o melhor da região e de todos os seus vizinhos, ele nunca deixou de servir, de apoiar e de ajudar a toda a região. Porque era dessa forma que ele ajudava, que ele se sentia melhor, que ele ganhava mais também. E percebam que já era a 8ª vez seguida que ele ganhava esse concurso do milho crescido. E ao contrário do que muitas pessoas poderiam imaginar, estranhas aquela cidade, a cidade vivia em festa e vivia em muita alegria. Será que os seus vizinhos, fazendeiros vizinhos, eram loucos de estar nessa felicidade? Será que eles eram submissos ou mesmo alienados? Eu acredito que não, e tenho certeza também de que os senhores vão imaginar também que não, pois eles estavam felizes, né, por esse ato do fazendeiro, que é uma ajuda onde todos sairiam ganhando, como generosidade, auxílio mútuo, como Paulo de Tarso orientou ao povo romano na sua epístola. Esses, meus amigos, são os efeitos do poder da solidariedade, não só da solidariedade, mas também da gentileza, do auxílio mútuo, da caridade para com o próximo. E no caso do fazendeiro, são todos aqueles vizinhos de toda aquela região. Mas se a gente fizer uma analogia, uma comparação da plantação de milho com os nossos próprios lares, com as nossas casas, nós vamos encontrar alguma semelhança. Se nós melhorarmos a educação dos nossos filhos, incentivando-os para que sejam solidários, para que sejam atenciosos, tolerantes, para que eles vivam dentro dos preceitos preconizados pelo Evangelho, com base no amor, na generosidade, com certeza nós teremos filhos bons. Teremos homens e mulheres responsáveis, honestos, justos, solidários e também generosos. E serão homens e mulheres gentis, que não medirão esforços para ajudar de uma forma justa, de uma forma serena, a todos aqueles que precisam. E da mesma forma, saberão também agradecer a Deus todas as vezes, e de uma forma muito simples, saberão agradecer a Deus a cada vez que receber um gesto de ajuda. Então, queridos, se conseguirmos criar os nossos filhos, né, com o exemplo da solidariedade, com o exemplo do auxílio mútuo, da atenção, da tolerância, certamente teremos ao longo do tempo, nós teremos, como conseguiu esse fazendeiro, nós conseguiremos fazer com que toda a nossa vizinhança seja uma vizinhança com famílias e com filhos solidários, com filhos bons, com filhos honestos e assim por diante. E quem sabe um dia nós poderemos então derrubar os muros altos que cercam as nossas casas, não é verdade? Quem sabe um dia poderemos ter uma rua, ou mesmo assim uma rua, ou várias ruas da nossa cidade, onde nós poderemos caminhar de uma forma tranquila, de uma forma plena e sempre tendo a certeza de que sempre estaremos amparados por todo esse conceito. Bairros e cidades onde nós poderemos andar sem mais os nossos vidros de carro fechado, sem os nossos vidros de carro insufilmados, vivendo com o temor da violência.
com certeza nós alcançaremos. Mas para que isso se torne realidade, amigos, é fundamental que eduquemos os nossos filhos com base nos conceitos que reúnem a solidariedade. Como eu já disse aqui, auxílio mútuo, tolerância, paciência e assim por diante. Para que possamos ter um mundo melhor, para que possamos ter um futuro melhor. A esse futuro melhor, mas já sem dores, sem sofrimentos, sem maiores e menores, mas com todos iguais, somente em diferentes estágios de desenvolvimento e de aprendizado. A solidariedade é muito importante na formação do ser humano. E ela é importante, não, ela é fundamental, uma vez que desenvolve todas as virtudes que nós podemos desenvolver. E aí vai a paciência, a tolerância, a perseverança, o amor, a caridade, o auxílio mútuo, todas as virtudes que nós podemos reunir. E tem um livro chamado Horizontes da Mente, que é escrito por Miramês. No capítulo Ajudar o Semelhante, ele nos diz o seguinte: olha, quem ajuda, aprende e é ajudado. Quem serve, instrui e é servido. Quem auxilia, se enriquece e é auxiliado. Eu acho que essa afirmação define também muito bem as atitudes do fazendeiro, porque ele ajudava e era ajudado. Ele servia e recebia. Ele ensinava e também era auxiliado. Podemos garantir que as sensações de bem-estar e de alegria que são proporcionadas por essas ações de solidariedade, elas são imensas. E elas vêm de uma forma natural para todos nós como resultado, como uma reação a essa nossa ação de solidariedade. Pois são os efeitos da caridade, da solidariedade, vibrando em nossos corações, onde eles começam, a partir de vibrar nos nossos corações, eles começam a atingir todos os nossos centros de força, fazendo com que eles irradiem de uma forma plena, nos trazendo sensação de paz, de alegria, de harmonia, enfim, trazendo para todos nós essa sensação de felicidade. Portanto, queridos, nós não podemos deixar de experimentar, de experienciar, de exercitar a solidariedade que existe em nossos corações. Nós temos esses comportamentos de solidariedade dentro de nós. E em cada gesto de solidariedade, cada gesto de generosidade cada gesto de generosidade ou de solidariedade que venhamos a ter para com as outras pessoas, para com os que precisam, é como uma semente que está sendo germinada e que está sendo lançada de uma forma geral para toda a sociedade. As pessoas irão gradativamente se tornando melhores, irão gradativamente se tornando mais felizes. Essas pessoas irão gradativamente desarmando-se dos seus medos, elas irão gradativamente se encorajando em praticar também o bem, em servir, em ser solidário, criando então assim um círculo virtuoso de paz, de alegria e de amor. Mas alguns de nós que ainda sofremos e passamos por dificuldade, precisamos tomar a postura corajosa de sair urgentemente da lista dos carentes. E isso é um processo que depende somente da gente, dessa lista dos carentes, das listas dos necessitados, da lista dos omissos, e aliar-se urgentemente a esse exército de solidariedade. Porque mesmo sendo frágeis, mas tendo postura de solidariedade, o processo de desenvolvimento ele se torna um processo muito mais rápido. Pois serão essas pessoas, esses solidários, esses tolerantes, todas essas pessoas que têm essa postura, é que esses serão os artífices de um mundo melhor. Esses é que trarão a transformação do mundo para todos nós. Onde então acabaremos com a guerra, acabaremos com a fome, acabaremos com todos os males que ainda reinam em nosso planeta. Serão esses companheiros que serão os responsáveis pela erradicação da dor e do sofrimento neste planeta, que neste momento já estamos de uma forma vigorosa na entrada da regeneração. Então são essas pessoas que serão muito úteis quando então nós adentrarmos em definitivo na era da regeneração. E serão esses companheiros que serão os responsáveis pela paz que irá reinar neste planeta e neste mundo de regeneração. Mas nós não podemos ficar só na teoria, uma vez que solidariedade não é exatamente o que estão nos livros e nos dicionários.
Solidariedade é justamente aquilo que fazemos quando fechamos o livro, colocando em ação e colocando em prática tudo aquilo que lemos. E ainda no livro Horizontes da Mente, Miramês nos lembra que a vida consiste em trocas de valores morais, espirituais e materiais. E nos lembra que somos intermediadores dessas trocas. Então o solidário é justamente aquele que troca, é aquele que faz todo esse processo girar, que faz toda essa máquina girar, movimentando e impulsionando o conhecimento moral, intelectual, material, espiritual, movimentando tudo. Amigos, a solidariedade é algo que deve ser exercitado sem nenhum sentimento de retribuição. Pois se isso fosse verdade, macularia esse sentimento nobre que é a solidariedade. E Miramês ainda nos lembra nesse livro dizendo o seguinte: quem fala que ama e não compreende a ignorância alheia está enganado, porque pelo gesto exige alguma coisa em troca. Quem fala que ama e não perdoa algumas ofensas dos seus semelhantes, por certo, ainda está ligado a muitos sentimentos de ódio. E quem fala que ama e ainda persegue aqueles que não comungam com as suas ideias, deixou escondido nas dobras da caridade o orgulho e a vaidade, que toldam os valores imortais da solidariedade e da benevolência. Então, queridos, a solidariedade é uma das mais altas expressões de amor que Deus tem e sempre teve, tem e sempre terá para com cada um de nós. Como disse na reflexão passada, quando nós falamos sobre o medo, nós estamos vivendo um período de grandes tribulações aqui no nosso planeta. Mas nós só conseguiremos sair de tudo isso, como eu disse na última reflexão, com relação ao medo, a nos impulsionar, a nos encorajar, da mesma forma eu reflito hoje com vocês. Nós só poderemos sair de toda essa situação quando nós tivermos as ações e o sentimento de solidariedade. Porque, com certeza, quando tudo isso acabar, o mundo vai precisar de pessoas solidárias. E nós precisamos, urgentemente, assumir essa postura de solidariedade. E não podemos esperar somente as pessoas que tenham condições materiais, enfim, que sejam solidários. Mesmo aqueles que nada têm, se tiver pelo menos um gesto, uma palavra, um sorriso, com certeza nós vamos mudar o mundo. Tá bom? Fiquem com Deus.